A concorrência no mundo do streaming em 2018 era implacável. Empresas gigantes como Amazon, Disney e Apple estavam apostando alto para conquistar a atenção dos espectadores. E a Netflix, claro, não podia ficar para trás. Sabendo que precisava de um grande sucesso para manter seu domínio, a empresa decidiu arriscar em uma produção audaciosa, chamada Conquest. A estratégia era clara: buscar repetir o sucesso estrondoso de Stranger Things, uma série que havia capturado a imaginação do público global. No entanto, o cenário não era tão simples quanto parecia, e os riscos eram ainda maiores. Conquest era ambicioso, mas contar com Carl Rinch, um diretor cujo histórico já levantava algumas sobrancelhas, foi uma aposta arriscada. O corpo de trabalho de Carl consiste em algumas coisas que ninguém nunca ouviu falar. E então, totalmente do nada, 47 Ronin, um filme que deveria ter sido tolerável considerando que eles tinham Keanu Reeves, estrelando ao lado de alguns atores japoneses muito notáveis, mas foi simplesmente horrível. Uma pontuação de crítica de 16% no Rotten Tomatoes, bem como uma pontuação de audiência de 48%, também custou algo em torno de 200 milhões de dólares para ser criado e gerou apenas cerca de 151 milhões de dólares, o que o tornou não apenas um fracasso crítico, mas também financeiro. Este é o tipo de fracasso que mata sua carreira instantaneamente em Hollywood. Então, como um cineasta passa de perder dezenas de milhões de dólares para a Universal e fazer um filme horrível para receber 55 milhões de dólares nas chaves do reino, da maior plataforma de streaming do planeta Netflix? A resposta curta, fácil, chata e ainda assim correta surgirá imediatamente em sua cabeça se você for assinante da Netflix nos últimos 5 anos, porque o controle de qualidade da Netflix, em geral, é péssima. Mas neste caso, as circunstâncias para a decisão foram realmente muito interessantes. A Netflix, que havia conquistado reputação por se aventurar em projetos inovadores, talvez tenha sido ousada demais dessa vez. Quando se investe milhões de dólares em uma produção, a expectativa de retorno é alta, mas aqui o resultado foi um desastre financeiro. Apesar das promessas iniciais, a produção enfrentou uma série de problemas que resultaram em um rombo de impressionantes 55 milhões de dólares nos cofres da empresa. Isso mostrou que mesmo para gigantes como a Netflix, nem todas as apostas valem a pena. A lição que ficou com Conquest é clara: a busca por um novo sucesso nem sempre é garantida, mesmo com grandes investimentos e nomes de peso no projeto. A empresa, que parecia invencível até então, sentiu o impacto profundo dessa perda. Mas, curiosamente, foi também um momento de aprendizado para a Netflix, que entendeu que a inovação por si só não basta. O equilíbrio entre criatividade e execução é essencial. Afinal, é no equilíbrio que se constrói o verdadeiro sucesso. E foi exatamente a partir daí que outras decisões estratégicas começaram a ser moldadas. Após o fracasso de Conquest, a Netflix teve que encarar as duras consequências. Um prejuízo de 55 milhões de dólares não é algo que se resolve da noite para o dia. E o impacto foi sentido não apenas financeiramente, mas também em termos de credibilidade no mercado. A empresa, que havia ganhado uma reputação de tocadora de ouro após sucessos como House of Cards e o Stranger Things, de repente se viu questionada por suas decisões. O mercado começou a se perguntar se a Netflix ainda tinha o toque mágico ou se estava começando a correr riscos imprudentes. Para piorar, em 2020, a Netflix já havia gasto 44 milhões e 300 mil dólares no programa, e Carl. A Netflix não tinha ideia do que ele realmente tinha feito até aquele momento. Eles não tinham visto a filmagem. Eles estavam quase completamente no escuro. Carl também era difícil de definir para qualquer uma de suas responsabilidades. Ele faltava às reuniões, mudava constantemente de ideia sobre a finalização do roteiro e estava até, aparentemente, debatendo uma grande mudança da temporada original de 120 minutos para um roteiro que tinha quase o dobro da duração. Algo ele não poderia fazer com o orçamento restante e sem um amigo de luz verde na próxima temporada para um show que ninguém tinha visto ainda.
Felizmente para Carl e infelizmente para a Netflix, Carl tinha o poder aqui. Afinal, a Netflix estava em 44 milhões de dólares em custos irrecuperáveis. E é por isso que quando ele disse a eles que a produção entraria em colapso se eles não enviassem mais imediatamente, eles transferiram $1 milhão para ele, que definitivamente iria para a produção do show, certo? Errado. Quase imediatamente após esses $1 milhão saírem da conta da Netflix e irem para a conta designada para a produção de Conquest, o Carl transferiu para sua conta de corretora pessoal. No entanto, a Netflix não se abateu por completo. Como em qualquer indústria competitiva, os erros fazem parte do processo, e a empresa sabia que precisava ajustar sua rota. Enquanto outros players, como Disney e Apple, estavam entrando no jogo com força, a Netflix entendeu que não poderia se dar ao luxo de perder mais uma aposta. Eles começaram a repensar suas estratégias, focando em produções que equilibrassem inovação e controle de riscos. Esse foi o momento em que a empresa percebeu que, para continuar relevante, precisava mais do que grandes ideias, precisava de execução impecável e escolhas cuidadosas de parcerias. É curioso como momentos de crise podem gerar os maiores insights. Com o fracasso de Conquest, a Netflix entendeu que não bastava apenas seguir tendências ou tentar replicar sucessos passados. Cada produção precisa ser tratada como única, e o aprendizado aqui foi justamente sobre a importância da adaptação. O mercado estava mudando, e com ele, as expectativas do público. A partir desse ponto, a Netflix começou a construir sua nova fase, equilibrando apostas ousadas com escolhas mais seguras, sem jamais esquecer que o público é o verdadeiro juiz. A entrada de novos competidores em 2018, como Disney+, e Apple TV+, mudou drasticamente o cenário das guerras de streaming. A Netflix, que até então liderava com folga, agora enfrentava gigantes que não só tinham conteúdo de sobra, mas também recursos financeiros praticamente ilimitados. A Disney trouxe suas franquias mundialmente conhecidas, como Marvel, Star Wars e Pixar, enquanto a Apple apostava no seu ecossistema integrado, com a promessa de produções de alta qualidade. Nesse novo contexto, a batalha deixou de ser apenas sobre volume de conteúdo e passou a incluir uma guerra de lealdades. Quem conseguiria prender o público por mais tempo? E a questão não era só o conteúdo em si, mas como ele era distribuído. A Disney, por exemplo, tirou todo o seu acervo da Netflix, forçando a plataforma a se reinventar e criar conteúdo original mais rápido e em maior quantidade. Enquanto isso, a Apple usou seu poder de integração com dispositivos para criar uma experiência de usuário altamente conveniente, apostando em um público disposto a pagar pela qualidade. Essas mudanças forçaram a Netflix a rever sua própria estratégia de crescimento. Não bastava mais ser a primeira no mercado. Agora, era preciso ser a melhor em todos os aspectos, desde a produção até a retenção de assinantes. A verdade é que a concorrência, apesar de perigosa, acabou beneficiando a Netflix em longo prazo. O aumento da disputa obrigou a empresa a melhorar seu catálogo, diversificar suas produções e investir em mercados internacionais. Foi nesse cenário que surgiram sucessos globais como La Casa de Papel e O Gambito da Rainha, que ajudaram a Netflix a solidificar sua posição como uma plataforma global, com produções que falavam para todos os públicos. Esse período de intensificação da competição não foi fácil, mas também foi um catalisador para a evolução da empresa, que entendeu que não podia mais contar só com o conteúdo, mas com a experiência completa que oferecia aos seus usuários. A estratégia de conteúdo original da Netflix foi uma resposta direta à crescente concorrência e à perda de direitos sobre produções populares. Em vez de depender de terceiros, a empresa optou por aumentar seu investimento em produções próprias, muitas delas com ambições globais. Séries como The Crown e Narcos ilustram essa nova abordagem, em que a Netflix não apenas se tornava produtora de conteúdo, mas também estabelecia uma identidade própria.
Esse movimento não foi apenas estratégico, mas também necessário para garantir a sobrevivência em um ambiente onde os concorrentes estavam tirando vantagem de seus próprios acervos exclusivos. No entanto, criar conteúdo original em escala global também trouxe desafios. O custo de produção disparou, e com ele, o risco de fracassos aumentou exponencialmente. A busca por uma fórmula que agradasse tanto ao público local quanto ao internacional era uma tarefa árdua. Foi nesse ponto que a Netflix começou a diversificar suas produções, investindo em séries e filmes em diferentes idiomas e para diferentes culturas. Produções como Dark, da Alemanha, e La Casa de Papel, da Espanha, provaram que o público estava mais aberto a consumir conteúdo internacional, desde que a qualidade fosse inegável. Esse investimento em conteúdos diversificados ajudou a Netflix a se destacar. A aposta em histórias que ressoassem com o público global elevou a marca e a solidificou como um hub para entretenimento de qualidade, não importando de onde viesse. E embora essa estratégia tenha sido arriscada, a capacidade da Netflix de entender que o público queria mais do que Hollywood foi um diferencial fundamental. Mesmo com grandes perdas financeiras em projetos como Conquest, a visão de apostar no ineditismo e na originalidade se mostrou acertada, criando uma base de assinantes fiel e ávida por novidades.